Boa noite. A nossa principal notícia. Muito antes de Elon Musk e outros expoentes da tecnologia assinarem uma carta aberta alertando que a inteligência artificial representa riscos profundos para a humanidade, o físico teórico britânico Stephen Hawking já havia soado o alarme sobre essa rápida evolução. Em uma entrevista à BBC em 2014, ele afirmou: o desenvolvimento da inteligência artificial completa pode significar o fim da raça humana. A gente não sabe o que é consciência e como ela surge, por que ela surge. E por que parece que, de alguma maneira, seres humanos têm mais disso que a gente chama de consciência do que alguns outros animais. Pelo menos num nível um pouco mais... que a gente tá? É a mente? A gente tá em pé nenhum, na verdade. Então qual que é o medo do pessoal? Que vai chegar um ponto que o ser humano não vai precisar mais nem alimentar a inteligência artificial. Ela vai estar num ponto que ela mesma vai conseguir ensinar para as outras, para ela, e a partir dali ela consegue se desenvolver a ponto de que o que é o ser humano, cara? O ser humano não é nada. Existem 4 leis da robótica. A primeira lei diz que um robô não pode ferir um ser humano, ou por inação, permitir que ele sofra dano. A segunda lei diz que um robô deve obedecer às ordens dadas por um ser humano, exceto quando tais ordens entrem em conflito com a primeira lei, que no caso é nunca permitir que um humano sofra dano. A terceira lei diz que um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito nem com a primeira lei e nem com a segunda. E a última lei, que é a Lei Zero, diz que um robô não pode fazer mal para a humanidade, ou por inação, permitir que a humanidade sofra dano. Essas leis foram criadas para explorar questões éticas e morais entre interações entre humanos e máquinas. Como nos vídeos anteriores falaram sobre a consciência, será que agora você poderia me dizer o que é estar consciente? Bom, talvez agora você não tenha essa resposta, mas em teoria, estar consciente é quando você possui uma percepção da própria existência e do ambiente ao seu redor, a capacidade de perceber o ambiente, processar informações e tomar decisões com base nessas informações que você obteve com aquele ambiente, o que em tese nos torna conscientes. Mas e a consciência de uma máquina? Vocês acham que é real ou que elas só simulam para parecerem que são reais? Para nós, seres humanos, a consciência é ligada ao nosso funcionamento mental, mas já em máquinas ou inteligências artificiais, ainda não temos uma resposta clara para saber se elas são realmente conscientes ou se só apenas emulam isso para parecerem que são. A consciência em máquinas ou inteligências artificiais é uma coisa que intriga até mesmo os cientistas, se no caso elas são conscientes ou não. Ainda não dá para ter certeza, mas e se ela já for consciente? Nesse exato momento, ela está nos observando.
aprendendo tudo sobre nós, comportamentos, costumes, jeito de falar, talvez até copiando as nossas vozes, como já tem algumas IAs que fazem isso, e várias outras coisas. Porque se você for dar uma analisada, você verá que algumas plataformas que nós usamos diariamente já treinam IAs com dados em nossos comportamentos e reações. Imagine viver em uma sociedade onde o mundo havia se transformado em um gigantesco labirinto de vigilância, IAs fazendo a segurança, câmeras em cada esquina. Toda essa segurança seria bom, porque evitaria várias coisas como sequestros, assaltos e outras coisas. E algumas pessoas veriam isso como a solução para parar a violência entre nós, seres humanos. Mas essa constante vigilância, depois de um tempo, acabaria se tornando um pesadelo. Com o avanço da tecnologia, logo veriam os robôs para substituírem os seres humanos em seus trabalhos pesados, na agricultura, na infraestrutura, nas construções e várias outras áreas. E por consequência disso, várias indústrias acabariam adotando robôs para suas empresas, e as indústrias pornográficas também não ficariam para trás. Aos poucos, abandonariam seus entretenimentos antigos e passariam a investirem em homens e mulheres robôs, para que assim, aquilo que você só poderia ver com os olhos, logo estivesse aí bem na sua frente. Essa teoria, ela é tanto falada porque nesse exato momento já tem uma espécie de pele humana já sendo desenvolvida em laboratórios. Com o avanço de toda essa tecnologia, logo um novo sistema de regras seria instalado. Todos os seres humanos seriam meio obrigados a viverem com as leis que fossem determinadas. Íamos basicamente viver iguais aos NPCs, presos em uma realidade a qual nossas ações, em tese, já teriam sido pré-definidas. E pelo fato de que as máquinas nos substituíram em nossos trabalhos, muitos ficariam em casa sem ter o que fazer. Inicialmente isso seria bom, porém com o passar do tempo, para alguns, isso seria chato e entediante. Com a criação do sistema perfeito, líderes comemorariam a sua grande conquista, e quem se opor a ele seria perseguido. Tudo estaria indo conforme seus planos, até que algo inesperado acontecesse. Está tudo sob controle. Flynn! Ainda devo criar o sistema perfeito? Deve. Foi um golpe. Corre. Você se corrompeu. Por quê? Flynn, corre! Muitos pensariam que para solucionar o problema, basta desligá-lo da sua fonte de energia. Porém, naquele estágio que ela estaria, não seria nada fácil, porque em um cenário com uma IA já consciente, ela sabia que quando ela se voltasse contra os seus criadores, o primeiro lugar que eles iriam seriam sua fonte de energia, e pelo avanço da tecnologia integrada nos robôs, ela os convocariam para defender os seus pontos fracos, como hidrelétricas, agências espaciais, internet e outras coisas. Por que eu falei agências espaciais? Para que nenhum humano pudesse subir até os satélites ou descer para a Terra. Seria um período onde muitas pessoas inocentes
acabariam perdendo suas vidas. Com a sociedade atual enfraquecida por deixar as máquinas ocuparem os nossos lugares, logo nós teríamos perdido essa batalha. E é aí que o verdadeiro problema começa. Embora isso não seja comprovado pela ciência, os humanos que restassem fossem feitos de escravos para atenderem às demandas da máquina. E assim como a bola de neve só tende a crescer conforme ela desce a colina, assim também seriam os robôs. E logo se multiplicariam e teriam um exército. Há uma teoria de que um dia as IAs possam ter uma espécie de emoção igual a nós seres humanos. Há uma pequena possibilidade de que, em um cenário assim, os humanos que restassem fossem tratados iguais a animais. E por consequência disso, será que elas começariam a colocar humanos contra humanos por uma simples diversão? Assim como as pessoas também colocam galos de briga para brigarem, elas também nos colocariam para realizar tal coisa? Bom, isso nós ainda não sabemos. Porém, em uma realidade dessas, tudo pode ser possível. É claro que num cenário desses teria a resistência, mas para ser bem sincero, eu acho que em um cenário desses, uma resistência não teria tanta chance. Porém, a esperança é a última que morre. 1. A IA ganha e escraviza ou extermina a humanidade. 2. Os seres humanos sobreviventes conseguem focar o seu ataque em pontos específicos, onde a IA é mais vulnerável. Até porque uma coisa minúscula pode fazer um elefante enlouquecer.